A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo o louvor. As 10 leis do pleno sucesso. Glórias a Deus. Deus é Senhor e Criador dos céus, da terra e do universo. Senhor quer dizer que Ele é dono, que Ele possui tudo, tudo é de Deus. Deus criou o mundo espiritual, o mundo material e tudo o que nele existe, e tudo pertence a Deus. E Deus é soberano sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas, Ele faz toda a sua vontade, o seu querer. Glórias a Deus. Ele que ordena, Ele que manda, Ele que permite acontecer, como também Ele que permite livrar, porque Ele é Deus e tudo que existe, seja no mundo espiritual ou material, está nas mãos de Deus, no controle de Deus, hoje, sempre e eternamente. Glórias a Deus. Deus abençoa os seus filhos na terra, os seus servos, como Deus também abençoa aqueles que não servem a Ele pela sua misericórdia. Glórias a Deus. Mas Deus abençoa mais aqueles que servem ao seu Deus, porque esses têm o favor de Deus, mas todos aqui na terra, glórias a Deus, precisamos fazer a nossa parte, que é sobre agir, sobre se movimentar, sobre a ação humana. E na ação humana de cada indivíduo nessa terra, é completamente poderoso agir mediante essas 10 leis que eu estarei apresentando aqui no meu vídeo do meu canal. Glórias a Deus. A diferença entre alguém ter atributos de receber algo na vida é que o que serve a Deus tem a vida eterna, que é maior do que tudo na vida material. E que não serve a Deus, se vier a ter alguma realização sobre Deus permitir, mas não serve a Deus, sai da terra sem a salvação da alma. Isso não deseja ninguém, que é passar a eternidade no inferno. Mas quem serve a Deus tem uma vida abençoada na terra e tem a vida eterna com Jesus do céu. Deus abençoa todos. Glórias a Deus. Mas quem serve a Deus tem o favor de Deus. Glórias a Deus. E ter o favor de Deus tem uma infinita vantagem sobre aqueles que não têm. Porque só tem o favor de Deus quem é filho, quem é filha, quem serve a Deus. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus abençoa todos, glórias a Deus. Deus dá visão, glórias a Deus, que é a capacidade de imaginar. Deus dá ordem no coração, glórias a Deus, que também inclui a visão. Deus coloca a desejar todos nessa terra, glórias a Deus, a vir realizar coisas. Existem os sonhos pessoais e os sonhos de Deus para o ser humano. Glórias a Deus. Tudo o que Deus tem é infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos na nossa capacidade humana. Glórias a Deus. E tudo o que vem a realizar só é realizado porque Deus permite. Quando alguém cria algo, glórias a Deus, as pessoas, muitas pessoas que não têm esse entendimento, que Deus, por sua infinita misericórdia, me abençoa, atribui a alguém sobre a construção de algo, quando na verdade foi Deus que tocou na mente, no coração de um indivíduo, de um ser humano, um homem, uma mulher, e lá colocou o desejo para que tal coisa venha a ser realizada na terra. Porque essa coisa que hoje existe, sobre tudo o que é construído na terra, antes estava em Deus, porque quando Deus quer criar algo, Ele vai dentro dele, Ele mesmo cria, e Ele usa os seres humanos para que aquilo venha a ser criado na terra. Mas em primeiro lugar, foi Deus que criou no céu, glórias a Deus. Ele dá visões às pessoas. Eu faço vídeo sobre visões. Existem mais de 5 tipos de visões, entre visões espirituais e visões nos sentidos humanos, que é Deus trazendo para o ser humano
algo que ele quer que seja feito na terra, mas o ser humano vem a ser um agente natural, material humano, para realizar a vontade de Deus na terra, sobre esse algo que vai ser construído, onde vai abençoar as vidas na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todo ser humano nessa terra, ele só é o que ele é porque Deus permite. Qualquer ser humano que venha se tornar algo, ele só se tornou porque Deus permitiu. Porque antes de alguém vir se tornar algo na vida, antes Deus injetou, colocou dentro dele, glórias a Deus, capacidade, aptidões, potenciais, habilidades e dons naturais para que aquela pessoa venha criar tal coisa, mas aquilo que está sendo criado foi Deus que permitiu que venha a ser criado, porque foi Deus que criou primeiro, glória a Deus, dentro dele, porque é Ele que cria tudo. Tudo que existe estava dentro de Deus, e quando Deus quer criar algo, Deus vai dentro dele mesmo e cria e usa alguém para que ele venha a ser feito. Tudo que é feito aqui na terra, em todas as direções, que a sua vista vier a olhar, a enxergar, é criação de Deus. Estava dentro de Deus. Inclusive você que está vendo aqui esse vídeo, glórias a Deus, glória a Deus. Tudo é criação de Deus. Ele é a essência da criação. Ele é o dono da criação. É Ele que cria primeiro e transmite para o ser humano vir a criar, em segundo lugar, no sentido material na terra, para abençoar a sua própria vida e a vida dos habitantes da terra, para abençoar as demandas que o mundo precisa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então alguém que se tornou algo nessa vida, em alguma área de vida, só se tornou porque Deus permitiu, porque somos o que somos porque Deus permite. Glórias a Deus. Deus age na perfeição porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Glórias a Deus. Se você ora a Deus para que algo venha a ser realizado sobre o seu sonho pessoal, como eu falei, tem os sonhos de Deus e os nossos sonhos pessoais, como diz a palavra do Senhor, que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Deus já está lá no futuro, vendo o teu futuro da tua família. Deus sempre tem o melhor para nós. Mas se Ele vier permitir que você venha realizar algo, Deus vai agir, glórias a Deus, no impossível. É aquilo que você não pode fazer. Mas sobre o que é possível, você vai ter que agir, glórias a Deus. Isso serve para os servos do Senhor, como aqueles que não servem, mas eu aconselho que venha servir a Deus, para que venha ter o favor de Deus na terra e a salvação da alma. Porque alguém nessa terra que é algo, que não serve a Deus, ele pode ter uma vida de um certo tempo de realizações. Mas tem um porém, ele não é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é quem serve a Deus. Quem não serve a Deus pode vencer hoje e nunca mais vencer. Mas quem serve a Deus está constantemente vencendo, o que é mais do que vencedor, como diz na santa palavra do Senhor, glórias a Deus. Então, todos aqueles que habitam na terra, servos do Senhor, não servos, Deus permite vir a realizar algo, glórias a Deus, e nesse realizar, glórias a Deus, as pessoas realizam aquilo que Deus permite realizar, glórias a Deus. Mas o que serve a Deus, eles têm realizações e se morrem salvos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles têm a salvação da alma, e outros seres humanos que Deus permite vir a realizar algo através do querer e da vontade dele, como também os servos do Senhor, eles realizam algo, mas se não serve a Jesus, eles não vão para o céu. Glórias a Deus. Para quem serve a Deus, Deus tem dois tipos de promessa através da sua palavra, a condicional e a incondicional. A condicional é para quem serve a Deus, Deus vai cumprir se servir, e a incondicional, Deus cumpre porque Ele é fiel para cumprir, mas a incondicional, a promessa que é condicional de Deus, Deus só vai cumprir na vida dos seus servos se eles estiverem firmes com Deus, na presença de Deus, com fidelidade a Deus, salvos através do sangue nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus cumpre. Essa é a promessa condicional. Tem que estar firme na presença de Deus, fiel a Deus. A promessa incondicional são aqueles que estão na igreja, mas não estão servindo a Deus. Que Deus fez uma promessa, que saiu da sua presença, ou está na obra do Senhor, na igreja, mas não está firme com Deus. Deus cumpre. Mas tem um porém, glórias a Deus. Deus cumpre, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, glórias a Deus. A promessa incondicional corre um risco muito grande, porque Deus pode cumprir algo na sua vida e você, chegar o dia de você sair da terra, você sair sem a salvação da alma, é melhor você estar salvo hoje, porque Deus vai cumprir as promessas, glórias a Deus.
Tem dois tipos de promessa. A condicional, Deus só vai cumprir quem está firme com Ele. E a incondicional, Deus cumpre o que Ele prometeu, mas se alguém que Deus fez uma promessa lá no passado, hoje não está firme, assim querendo Deus, Ele cumpre a promessa, porque Ele é Deus, mas está numa condição de perigo, numa condição que está afastado de Deus, Deus vai cumprir, vai receber a bênção de Deus. Mas pode estar afastado de Deus e perder a salvação se chegar o tempo de morrer, o tempo de sair da terra, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir através do arrebatamento da igreja. Glórias a Deus. Mas em tudo em você agir, você tem que fazer a sua parte, e é sobre isso que eu quero abordar e falar aqui no meu vídeo. Glórias a Deus. As 10 leis do pleno sucesso. As 10 leis do pleno sucesso é sobre você agir, se movimentar, sobre a sua ação, porque Deus faz a parte dele, que é impossível, que é aquilo que você não pode fazer. Mas quando você vier fazer a sua parte, você precisa estar ancorado nessas 10 leis do pleno sucesso. A diferença entre bênção e sucesso é imensa, glórias a Deus, é infinita, porque a bênção é algo espiritual alinhado com algo material. Glórias a Deus. Você está salvo e abençoado materialmente, abençoado na saúde, na família, em todas as áreas de vida. Glórias a Deus. E o sucesso, ele só equivale no lado material, apesar que o crente que é salvo, ele também precisa ter sucesso, mas em primeiro lugar, ele precisa da bênção de Deus. Então o sucesso, ele vale para todos, glórias a Deus. E para se ter sucesso, você precisa fazer a sua parte, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. E fazendo a sua parte, essas 10 leis do pleno sucesso, quando ela é aplicada na sua vida, você obtém sucesso, mas em primeiro lugar, orando a Deus, louvando, jejuando, buscando ao Senhor, trazendo Deus para abençoar a sua vida na terra. Glórias a Deus. Do sucesso, a bênção de Deus. Como eu falei, a bênção, ela é espiritual, mas se alinha ao mundo material, onde envolve todas as áreas de vida. O sucesso, ele é apenas, glórias a Deus, feito, aplicado, glórias a Deus, visto, glórias a Deus, e vivido na vida material, mas não espiritual. Mas todos aqueles, glórias a Deus, que estão na terra, seja o servo do Senhor ou não os servos, eles buscam sucesso. E para buscar o sucesso, glórias a Deus, você tem que fazer a sua parte, glórias a Deus. Existem situações de pessoas que servem a Deus, que Deus quer que a pessoa não faça sua parte em uma certa porcentagem, em uma certa medida. Quando Deus quer, Deus faz tudo, porque Ele é Deus de impossível, Ele é o Senhor e Criador de tudo, e você não mexe nada, glórias a Deus. Dependendo da forma como Deus trabalha e trata com você, glórias a Deus. Mas haverá momentos que Deus vai agir e você também vai agir. Fala aqui para aqueles que servem a Deus, glórias a Deus. E antes, você vai ter que orar, louvar, jejuar, consagrar, estar em fidelidade constante com Deus, orando ao Senhor para abençoar a tua vida e o teu caminho, glórias a Deus. Para Deus fazer a tua vontade, se Deus disser um não sobre um sonho pessoal seu, que você precisa desse sonho, que na sua capacidade de entendimento você acha que pode haver sucesso, se Deus te disser um não, é um livramento de Deus, é um milagre de Deus. Porque até um não é bênção, é milagre de Deus. Mas se Deus disser um sim, também é milagre de Deus. Deus vai permitir que você venha realizar tal coisa que você deseja realizar. Como eu falei, tem a vontade, o querer de Deus, o desejo de Deus. Mas se você pede a Deus algo e ora por tal coisa, se assim Deus quiser fazer, se não venha te prejudicar no futuro ou no presente, tanto na vida espiritual como em área da sua vida, Deus vai permitir que você venha realizar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Todos os moradores da terra precisam fazer a sua parte. Deus age fazendo o impossível, que é aquilo que você não pode fazer. E você faz a sua parte, o seu mover, a sua ação, o seu movimento, porque você tem capacidade, glórias a Deus, para vir fazer tal coisa. Você é imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Quando a Bíblia fala do homem, é o homem e a mulher, um ser, dois modelos, macho e fêmea. Então você é imagem e semelhança de Deus, você funciona um pouco parecido com Deus, um pouquinho parecido. Então você pode fazer também a sua parte para você vir obter sucesso, assim Deus permitindo. E Deus faz o impossível, que só Ele faz,
que é aquilo que você não consegue fazer. Glórias a Deus. Deus permite todo ser humano vir a realizar algo, mas o crente, aquele que serve a Deus, tem uma infinita vantagem. Ele tem o favor de Deus. E ter o favor de Deus é tudo na vida. Glórias a Deus. Ter Jesus é tudo na vida. Ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, quando aceitamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, é tudo na vida. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em nós. Ele é o nosso ajudador, abençoador, orientador na vida. Ele é tudo na vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus deu uma linda declaração no livro de João. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 15, verso 5. Diz assim a santa palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glórias a Deus. Vou ler novamente. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 15, verso 5. Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glórias a Deus. Na santa palavra do Senhor, glórias a Deus. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Deus, se você não serve a Deus, Deus pode até permitir você vir a realizar algo, você fazendo a sua parte. Mas não quer dizer que toda vez que você vai querer realizar algo, Deus vai permitir. Glórias a Deus. Porque você pode realizar algo e perder a salvação, que é morrer sem Jesus. Mas se você serve a Deus, Deus vai permitir você realizar algo aqui na terra e vai ter a salvação da alma, a garantia da alma. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nós sermos salvos. Ele veio por isso, pela salvação da nossa alma. Glórias a Deus. Mas Ele nos abençoa enquanto vivemos aqui na terra. E ter o favor de Deus é tudo na vida, glória a Deus, para buscar realizar algo como em todas as áreas de vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque sem mim, sem Jesus, falado de Jesus Cristo aqui, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. O ser humano, ele só pode ser algo na vida se ele se vir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glórias a Deus. Porque ele vai ter uma vida abençoada na terra. Deus vai salvar toda a sua família. Ele vai ser mais do que vencedor, como diz a santa palavra do Senhor. Quem serve a Deus é mais do que vencedor. E no final da vida vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso. Glórias a Deus. Adorar o seu Deus face a face eternamente, na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas que Deus tem guardado, que a eternidade espera para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus. Sem Jesus não dá, mas com Jesus temos tudo na vida, uma vida abençoada na terra e a salvação. Sem Jesus não dá, mas com Jesus podemos tudo, de acordo com o seu querer, a sua vontade, do plano que Ele tem na nossa vida. Glórias a Deus. Como Ele disse na sua palavra aqui em João 15, verso 5. Sem mim, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus não dá, mas com Jesus podemos todas as coisas através do seu santo poder que opera em nós. Glórias a Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Viveremos aquilo que Deus quer que a gente venha viver na terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. E servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso é tudo na vida, porque teremos uma vida abençoada na terra. E quando sairmos da terra, a salvação eterna da alma. Glórias a Deus. As 10 leis do pleno sucesso. Glórias a Deus. A primeira lei do pleno sucesso é você entender qual é a sua missão de vida. Entender qual é a missão de vida abençoa, qualifica e facilita a forma de viver. Glórias a Deus. Você entendeu por que você nasceu? Qual é a capacidade, a aptidão, o potencial, as qualidades que Deus colocou em você? Glórias a Deus. E você vir servir ao mundo com aquilo que Deus colocou em você sobre o teu nascimento é poderoso e vai abençoar a tua vida, porque a bênção, como eu falei, é espiritual e tem alinhamento com o mundo material. Vai abençoar a tua vida e vai trazer, que é no lado material, sucesso aqui na terra para você viver. Entender o sucesso de vida é importante. Entender o propósito, o sucesso, qual é o objetivo do teu nascimento. Se você não sabe, dobra o joelho e pergunta a Deus. Assim, querendo Ele vai conversar com você, mas venha servir a Deus para você ir conversar com Deus sobre o que Deus quer que você viva na terra. Porque aqui na terra nós nascemos
para cumprir objetivos, missões de vida, propósito de vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. De acordo com o querer e vontade de Deus, todo ser humano que nasceu para fazer alguma coisa na terra, glórias a Deus. E dentro dele está a capacidade total para ele vir realizar aquilo que ele nasceu, glórias a Deus. E sobre essa vida que você vem ver na terra, você vai ter que ser fiel àquilo que Deus colocou dentro de você, glórias a Deus, para você trazer e ter sucesso na vida, glórias a Deus. E você viver uma vida, glórias a Deus, servindo ao Senhor, fugindo do pecado e fazendo toda a vontade de Deus na sua vida. Você vai ser abençoado espiritualmente e abençoado na terra sobre a sua missão de vida, sobre o que é para você fazer, o porquê Deus permitiu que você venha a essa existência. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque Deus tem algo poderoso para que você venha viver na vida. Não apenas você viver na vida material no mundo, mas na vida espiritual, servindo a Deus. Deus tem coisa boa para você. Aceite Jesus para você morar no céu de glórias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, a segunda lei do pleno sucesso é você cultivar a sua percepção. Cultivar o ambiente. Cultivar tudo que está ao teu redor. Manhã, tarde, noite, 24 horas por dia. Quando você cultiva a percepção, você vai estar se livrando de coisas ruins que possam vir até você, como mais influências, planos destruidores, pessoas, glória a Deus, que se apresentam como anjos, como pessoa, mas são lobos devoradores. Pessoas que vão te abraçar, dizer que é teu amigo, mas quer te destruir. Glórias a Deus. Pessoas que vêm com argumentos aparentemente sólidos, argumentos de bênção, argumentos de crescimento de vida. Glórias a Deus. Se você não tiver percepção sobre aquilo, você pode se autodestruir e você pode receber uma mensagem negativa e transformar uma mensagem negativa em uma mensagem boa, e esse é um perigo para a vida. A percepção te livra de você, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, de algo que venha se levantar contra você, que é ruim, e você vai querer colocar aquele algo em um patamar como se fosse bom. A percepção dá a você os ingredientes necessários para você trazer análise sobre os ambientes que você chega, que você está vivendo e que você é convidado, glórias a Deus, aí, glórias a Deus. A percepção te dá poder humano e conhecimento para você trazer o entendimento sobre o movimento das pessoas, as ações das pessoas, as palavras diferidas que as pessoas diferem com você, se aquelas palavras têm bons ou maus sentimentos, glórias a Deus. A percepção te traz segurança para viver, segurança para você e para sua família, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porque a percepção, ela abençoa a vida. E viver uma vida cultivando a percepção é importante em todas as áreas da vida que você atua. É necessário manter a percepção em total momento da vida, glórias a Deus. Momento é unidade divisível de tempo, é abaixo, é mais rápido do que segundo. E viver cada momento em percepção sobre os ambientes que você está e vive todos os dias é poderoso para a vida. Cultivar a percepção abençoa a vida. Glórias a Deus. Ore ao Senhor para Deus abençoar a tua vida e cultive a percepção. Quando você cultiva a percepção, você vai ter uma vida agradável, uma vida de paz, glórias a Deus, uma vida de avanço e crescimento, e você vai se livrar daquilo que vai tirar a tua paz, vai te destruir e vai querer te levar para o fundo do poço. A terceira lei do pleno sucesso é você entender o seu potencial. Você precisa entender o seu potencial. O seu potencial não pode ser avaliado sobre as outras pessoas. Ninguém pode avaliar o teu potencial. Se você dá ouvido às pessoas que ela diz sobre qual o tamanho, a espessura, glórias a Deus, o horizonte, glórias a Deus, a espessura do horizonte, glórias a Deus, do teu potencial, glórias a Deus, e a altura do teu potencial, glórias a Deus, com a largura do teu potencial, glórias a Deus. Se você se deixar levar
pelas opiniões das pessoas sobre o teu potencial, você pode viver uma vida sem trazer potencial seu para fora. Você pode viver uma vida incompreensível sobre o teu potencial. Você pode viver uma vida que você não vai usar o teu potencial. Glórias a Deus. Porque você tem um potencial eterno que foi colocado em você quando você nasceu. Glórias a Deus. Todos nós temos potenciais para realizar coisas na vida. Toda a criação de Deus, seja no mundo vegetal, no mundo material, tudo que existe como nós humanos tem potencial dentro dele, inserido dele para aquilo que venha a ser realizado. Um exemplo, uma árvore, a árvore tem potencial. Quando a árvore está dando fruto, ela está mostrando ali o seu potencial. Glórias a Deus, glórias a Deus. E você tem potencial. Você nasceu com potencial. Trazer compreensão, qual é o seu potencial importante? Pessoas saem da terra, elas saem da terra, morrem, mas elas não utilizam completamente o seu potencial. Elas saem e os seus potenciais estão perdidos, não vai ser utilizado na terra. Porque quando ela viveu, não utilizou, você precisa viver uma vida utilizando o seu potencial e entender o tamanho, a altura, a espessura, o volume, glória a Deus, do teu potencial é importante, que está embutido em você, injetado em você, que Deus colocou em você, sobre todo ser humano nessa terra. Glórias a Deus. A compreensão do potencial, glórias a Deus, é produtivo, traz progresso, crescimento, evolução, faz o indivíduo entender que ele pode fazer muito mais do que ele já fez, porque você tem potencial a mais dentro de você. Se todos os dias você está utilizando o teu potencial, eu quero te dizer, até o dia de você sair da terra, glória a Deus, através de uma morte material, e se você serve a Deus até o arrebatamento da igreja, vai haver potencial para você colocar para fora. Descubra dentro de você mais potencial que você tem, que você nunca imaginou que tinha, nunca colocou na mente, no coração, mas eu quero dizer, dentro de você há mais potencial para você vir realizar mais coisas na terra, de acordo com querer a vontade de Deus para a tua vida. Entenda o seu potencial. Quarta lei do pleno sucesso é você ter paixão. Glórias a Deus. A paixão era diferente do amor. Glórias a Deus. Mas a paixão, quando parte para a ação, glórias a Deus, ela é poderosa. Glórias a Deus, glória a Deus. A paixão só é destrutiva quando parte para a vida sentimental, no meu entendimento. Mas para a vida, todo ser humano precisa ter paixão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque a paixão é que faz você se mover para fazer alguma coisa. A paixão, ela traz prazer sobre aquilo que está fazendo. E isso é uma lei para você ter um sucesso pleno. Você não pode estar exercendo algo se você não tem paixão por aquilo. Glórias a Deus. Você não pode buscar ler, aprender para vir atuar em uma área se você não tem paixão sobre aquela coisa. Glórias a Deus. A paixão, ela é fundamental para se viver quando ela é aplicada em áreas da vida, sobre o seu movimento, sobre as suas ações, sobre algo que você faz na sua vida, na terra. A paixão é importante. A paixão, ela traz sucesso. Porque quando você tem paixão por algo, você vai buscar aprender, a se desenvolver, a se autolapidar sobre aquela área que você está atuando. Glórias a Deus, porque você tem paixão pelaquilo que faz. E isso te dá prazer. E o prazer da paixão sobre áreas de vida que você está atuando faz com que você venha, glória a Deus, no dia de hoje, fazer um planejamento para o dia de amanhã e assim sucessivamente, porque você tem prazer naquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, realizando, corresponde, glórias a Deus, a você mesmo, traz prazer, traz alegria, traz satisfação, e isso é paixão. Ter paixão sobre o que faz é importante, e quando você tem paixão sobre aquilo que você está fazendo, buscando realizar na terra e continua fazendo, isso traz progresso, traz crescimento e faz com que você venha ter o pleno sucesso, porque você não vai parar. Você vai continuar fazendo aquilo que você faz, porque você tem alegria e prazer em fazer aquilo que você continua fazendo para aquilo ser realizado. Glórias a Deus. Então, a paixão aplicada para se viver em áreas de vida, para obter sucesso, ela é poderosa, ela é importante. Glórias a Deus. Ter paixão
sobre aquilo que faz. É muito bom, é prazeroso. Pessoas dizem, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu construí algo e eu tenho muito prazer em estar fazendo aquilo. É a paixão que você tem sobre tal coisa que você criou, que Deus permitiu que você viesse a fazer, a criar. E você continua constantemente, todos os dias, buscando mais e mais, se autolapidar e trazer realizações sobre aquela área que você está atuando. Isso é paixão aplicada. A lei do sucesso pleno é você ter princípios. Princípios é uma das leis mais fundamentais da vida. Você pode ter visão, paixão, conhecimento em áreas, mas você precisa ter princípios para proteger essas áreas que você tem visão, conhecimento e paixão. Os princípios é o que protege o indivíduo de se ter uma vida de autodestruição e levar para uma vida de crescimento e produção. Isso é princípios. Os princípios, eles são envolvidos no caráter, na integridade de um ser humano. Todo ser humano que tem caráter e integridade, ele tem princípios. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Os princípios fazem com que alguém venha a ter uma vida íntegra, com que o seu nome seja limpo perante a sociedade. Isso é princípios. Alguém que está na frente de algo como liderança, quando ele tem princípios, ele é bem visto, essa pessoa é procurada, porque o nome dessa pessoa será bem falado, bem falada. Glórias a Deus. Os princípios, ele é uma das mais poderosas leis universais que existem. Uma pessoa que tem princípios, que serve a Deus, ela foge do pecado, ela teme ao Senhor, porque fugir do pecado também é cumprir um princípio. Glórias a Deus, glória a Deus. Quando Adão peca contra Deus, ele quebra uns princípios, glórias a Deus, que não era para pecar, glórias a Deus, não era para comer o fruto, então ele peca, e quando ele peca também ele está descumprindo os princípios de Deus, porque o céu é eterno, o céu é um lugar santo e o céu tem princípios. E fugir do pecado é um dos princípios para se ter uma vida abençoada e que leva ao sucesso. Os princípios, eles são tudo na vida, glórias a Deus. E ter e viver todos os dias, constantemente, sobre os princípios, leva um ser humano para se ter o pleno sucesso na sua vida aqui na terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque alguém que tem princípios, glórias a Deus, ele tem caráter e integridade, que faz parte, glórias a Deus, do alinhamento sobre uma pessoa ser bem vista, ser aceita e ser agradável na sociedade. Porque isso traz segurança para as pessoas quando alguém tem o nome bem falado. Glórias a Deus, e quem serve a Deus, quem tem princípios, glórias a Deus, também tem temor a Deus, porque está fugindo do pecado, está fugindo de fazer as coisas erradas, de autodestruição, mas procura servir a Deus, ser fiel a Deus, a sua palavra, e vai ter uma vida abençoada aqui na terra, e quando sair da terra, para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, viver eternamente ao lado do nosso Deus. Isso é tudo na vida. A sexta lei do pleno sucesso é a lei do planejamento. Glórias a Deus. Todos nós vivemos planejando durante toda a vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. A nossa vida, ela é um planejamento. Nós planejamos desde o nosso nascer até a nossa saída da terra. Nós vivemos todos os dias, vivemos fazendo planos. Todos os dias fazemos, glórias a Deus, mais de 100 planos. Glórias a Deus. Dependendo da área que você atua, você pode fazer equivalente a quase mais de 200 planos diários. A todo minuto estamos planejando, estamos imaginando como fazer algo, como organizar. Isso é planejamento. Existem planejamentos mais extensivos, existem planejamentos que eles são maiores, glórias a Deus, que é devido às circunstâncias em áreas de vidas que uma pessoa está atuando. Alguém que serve ao Senhor, que faz a obra de Deus, glórias a Deus, ele vive planejando para abençoar a obra do Senhor e a sua vida. Alguém que tem uma empresa, um comércio, glória a Deus, uma indústria, glória a Deus, que está estudando para passar no concurso, ele precisa viver uma vida de planejamento. Glórias a Deus, glórias a Deus. Os planos, eles são importantes na vida.
O planejamento, ele é menor do que o propósito, do que os propósitos de Deus para a nossa vida. O planejamento é menor, mas abaixo dos planos de Deus para a nossa vida, abaixo do propósito de Deus para a nossa vida e do querer da vontade de Deus para a nossa vida, da missão de vida que Deus tem com nós na terra, abaixo sim, vem o planejamento. Viver planejando é você ter uma vida, aleluia, glória a Deus, de observação sobre aquilo que é certo para se fazer, onde traz correção, orientação, observação e crescimento. Quando você planeja, você está olhando algo que precisa ser corrigido. Quando você planeja, você quer avançar, você quer progredir, você quer crescer. Quando você planeja, você traz a orientação necessária para si próprio e você se torna um indivíduo que agente influência para influenciar todo o ambiente, como a tua família, sobre planejar de algo bom para que algo venha a ser realizado nas suas vidas. Glórias a Deus. Seja em todo o segmento das áreas de vida que você vive. Vivemos planejando. Todo dia nós planejamos o hoje para ver o amanhã, para ver daqui a um ano, no dia seguinte. A vida é sob planejamento. E o planejamento é uma das 10 leis que leva ao sucesso, glórias a Deus, ao pleno sucesso. Ore a Deus, em primeiro lugar, e viva a sétima lei do pleno sucesso. Você precisa se proteger das pessoas erradas. Glórias a Deus. Você quer crescimento? Você quer evoluir na vida? Se proteja, se livra das pessoas erradas. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo. Senão ninguém vai ver a Deus. Você tem que amar as pessoas. Amar não é conviver. Alguém que te fez mal, perdoa, mas não convive. Se afasta, viva a distância. Alguém que é uma pessoa que tem uma vida errada, que não tem princípios, que não teme a Deus, que vive, glórias a Deus, em comportamentos errados de autodestruição, não deixa chegar nem perto de você. Glórias a Deus. No sentido de trazer amizade. Você pode dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Você pode orar pela pessoa, abençoar ela, mas não vá conviver. Porque se você conviver, você pode se prejudicar. A vida é sobre vigilância. A vida também é sobre vigiar. Temos que vigiar sobre as pessoas erradas que se aproximam sobre nós. Glórias a Deus. Eles vêm como um anjo de luz. Eles vêm como pessoas para nos abençoar. Mas o seu sentido, a sua vontade é te destruir. E você tem que se proteger dessas pessoas. Você vai amar elas, orar por elas, para Deus abençoar. Glórias a Deus. Mas você vai ter que se afastar dessas pessoas. Você dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Mas você não pode conviver. Porque são pessoas destruidoras. São pessoas erradas. Glórias a Deus. E isso pode te levar para um caminho que vai te afastar de você ter um pleno sucesso na vida, ou até se você serve ao Senhor, se você seguir o conselho de pessoas erradas, como diz no Salmo 1, para não seguir o conselho dos pecadores, glórias a Deus. Você não pode seguir o conselho das pessoas, de pessoas erradas, glórias a Deus, mas siga o conselho dos teus pais, glórias a Deus. Siga aquilo em primeiro lugar. Foque no que Deus fala sobre o que você é, nos planos que Deus tem contigo para a tua vida. Glórias a Deus. Fale com as pessoas, ame as pessoas, mas não é todo mundo que você fala, que você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, você pode conviver. Se afaste das pessoas erradas, porque as pessoas erradas, elas estão em rota de colisão, de destruição da sua própria vida, e elas podem querer buscar te influenciar para você se autodestruir. Glórias a Deus, glória a Deus. Se afasta. Fala, glória a Deus, mas mantém a distância e não deixa nunca chegar perto de você, nem da tua família. Fala com educação, trata bem, isso é bom. Ama orando pela pessoa, mas nunca convive, porque pode destruir e te afastar de ter um sucesso pleno na vida. Isso são as pessoas erradas. A oitava lei do pleno sucesso é a lei da persistência. Glórias a Deus. Haverá pessoas que chegarão perto de você para te desanimar, para tirar a tua paz. Vão emitir palavras para te motivar erradamente, para você vir a desistir sobre algo que você quer construir, que Deus está te abençoando, permitindo para que você venha realizar, para o nome do seu Deus ser glorificado na tua vida.
Porque só fazemos aquilo que Deus permite que fazemos. Só somos alguém nessa vida, se assim Deus permitir. Ninguém pode chegar a um lugar, se Deus não permitir. Tudo está sobre o querer e a vontade de Deus sobre toda a raça humana, sobre toda a sociedade. Mas se Deus vir você permitir algo, eu quero dizer, no trajeto, no processo, na jornada, vai chegar a pessoas que vai emitir palavras de desânimo, palavras que vai tentar te abater, mas você precisa ser persistente. A lei da persistência é uma lei muito poderosa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Neemias, ele estava a 2.400 quilômetros de Jerusalém. Glórias a Deus. Lá nas regiões do rei Artaxerxes. E os amigos de Neemias falaram que a Jerusalém estava sendo destruída. O muro estava tudo inacabado, a cidade estava, glórias a Deus, informe. Era a cidade dos pais de Neemias. Neemias fala com o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes libera Neemias para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Mas quando Neemias chega em Jerusalém, 3 pessoas aparecem para tirar a paz de Neemias. Sanbalaque, Tobias e o Arábico. Eles queriam travar Neemias, mas Neemias confiava em Deus. E Neemias era persistente. E Neemias foi e reconstruiu os muros de Jerusalém. Com aqueles que acreditavam nele, glórias a Deus. E acreditavam em Deus em primeiro lugar. Depois que Neemias construiu os muros de Jerusalém, ele festejou, foram praticamente quase 10 dias de festa. Ele comemorou, ele glorificou o nome do Senhor, e ele disse a Sanbalaque, a Tobias e o Arábico, vocês estão fora, vocês não têm parte nisso. Eles tentaram desanimar Neemias, mas Neemias confiava primeiramente em Deus, ele tinha fé em Deus, glórias a Deus. E Deus o abençoou e ele reconstruiu os muros de Jerusalém e ele comemorou. A vida também é sobre comemorar. Comemore quando você vier conquistar algo na sua vida. E glorifique o nome do Senhor, tributa a Deus, dá um culto de ação de graças a Deus, mas não dá ouvidos sobre as pessoas que vêm para te desanimar, te abater sobre algo que Deus permitiu você construir, ou você já construiu algo e quer ter algo que seja mais avançado do que aquilo, como também você quer trazer crescimento sobre aquilo algo que você construiu, e Deus está permitindo você a crescer mais. Glórias a Deus. Foque no que Deus fala sobre você, glória a Deus, de acordo com querer a vontade de Deus para a sua vida, e não dê ouvidos a pessoas que querem tirar. A nona lei do pleno sucesso é a lei da perseverança. A lei da perseverança é aquele momento que você está esgotado, cansado, desanimado, mas ainda está caminhando, lutando com perseverança para construir um sonho pessoal seu, para você vir realizar algo que Deus permitiu que você viesse a realizar. Isso é perseverança. A perseverança, ela tem que estar embutida em você todos os dias da tua vida. A perseverança, ela chega no momento, glórias a Deus, em que você está exausto, cansado, que você vem de uma jornada de vida constantemente lutando para chegar a um objetivo, para realizar tal sonho. Glórias a Deus, glória a Deus. A perseverança diz a você, não desista. A perseverança diz no seu ritmo, continue. Você vai chegar lá, vai ser realizado. Glórias a Deus. A perseverança, ela traz uma construção interna dentro de nós, glória a Deus, de uma base sólida, que vai resistir às tempestades do dia a dia da vida, que vem sobre nós contra nós. As tempestades vêm para nos abater, para nos colocar para baixo. Ouvimos palavras destrutivas daqueles que nos abraçam, mas o desejo do seu coração, como os irmãos de José, é jogar você no fundo do poço. E você tem que focar e dar ouvido sobre o que Deus fala, sobre o que você é e o que Deus tem com você, se você serve a Deus, glórias a Deus. Isso também é você perseverar na fé, glórias a Deus. Porque a perseverança, ela é poderosa, ela é transformadora todos os dias da vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Ela chega nos momentos que você acha que não deve mais caminhar, mas a perseverança diz, caminhe, você vai chegar lá, você vai conseguir. Glórias a Deus, glórias a Deus. E a perseverança aliada em primeiro lugar com a fé em Deus, porque Deus é poderoso, é grande, é maravilhoso, acreditando e crendo que Deus está contigo, te abençoando. Ele permitiu você chegar aonde você quer realizar tal sonho pessoal seu. Se Deus permitiu, vá em frente, glórias a Deus. Persevere.
não é fácil. Ninguém nessa terra está ausente de lutas. Todo ser humano que veio na terra passou por lutas. O próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou por lutas. Ele morreu por nós na cruz do Calvário para termos o direito à salvação. Ele perseverou, colocado em Jesus Cristo uma coroa de espinhos. Ele foi julgado, glória a Deus, morto, glória a Deus, na cruz do Calvário, glória a Deus. Mas com 3 dias ele ressuscitou e está à direita de Deus, porque ele perseverou, glórias a Deus. Glórias a Deus. Você precisa perseverar e viver a lei da perseverança. A 10ª e última lei do pleno sucesso é a lei da oração diária, constantemente. Glórias a Deus. Orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é verbalizar com Deus. Ora ao Senhor. É uma lei orar a Deus. Glórias a Deus. É uma das leis espirituais transitadas, trazidas para o mundo material onde vivemos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, glórias a Deus. Nós somos eternos, glórias a Deus. Glórias a Deus. E quem serve a Deus vai para a eternidade da vida eterna, glórias a Deus. Que é que eu desejo para você? E não sair daqui sem a salvação da alma, mas salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus. Você é um espírito, habita em um corpo, possui uma alma, conversa com Deus, dialoga com Deus, ora, jejua ao Senhor, se consagra a Deus, fala para Deus das tuas vontades, dos teus planos, dos teus sonhos pessoais, dos teus desejos. Antes de você falar, Deus já sabe de tudo sobre você. Deus te conhece antes de você nascer e Deus conhece todo o teu futuro. Glórias a Deus. Conversa com Deus. A oração é uma lei. E para você chegar a um sucesso pleno na vida, em primeiro lugar, glórias a Deus, aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e orar, conversar com Deus. Uma vida de oração, de louvor, de jejum, de consagração a Deus. Se consagrar a Deus com fidelidade, glória a Deus, sendo fiel a Deus, a Bíblia Sagrada, a sua palavra, dialogando todos os dias, Deus, seguindo a orientação, o caminho, a jornada de vida, o que Deus tem contigo na tua vida, que é totalmente singular, pessoal e particular. Glórias a Deus. A oração é poderosa. A oração vai você transformar não apenas a sua vida para ser abençoado, e quando você é abençoado, vai te levar no mundo material que você está vivendo ao pleno sucesso, como também abençoar espiritualmente e levando para o pleno sucesso a tua família e aquelas pessoas que você ora por elas, de acordo com a vontade de Deus, o plano que Deus tem com aquelas vidas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ora, conversa com Deus, glória a Deus, conversa, dialoga com Deus, manhã, tarde, noite, madrugada, orar não apenas estar de joelho. Você pode conversar com Deus, dirigindo o seu carro, glória a Deus, limpando sua casa, lavando os pratos, na cama deitado, sentado, andando. Todo momento, das 24 horas, você tem que orar e conversar com Deus, que é tudo na vida. A oração é tudo na vida, e é uma lei que vai te levar ao pleno sucesso. Te abençoa primeiro, em segundo lugar, te leva para o pleno sucesso. Conversar com Deus é tudo na vida. E a 10ª lei do pleno sucesso, glória a Deus, para você desfrutar e viver uma vida abençoada, é orando, conversando com Deus. Glórias a Deus. Porque a oração, ela traz vida, salvação, transformação. Glórias a Deus. Conversar com Deus é tudo nessa vida. Dialogar com Deus, verbalizar com Deus é tudo na vida. Deus quer ouvir você. Deus quer conversar contigo. Conversa com Deus. Deitado, andando, de joelho. Conversa com Deus. Deus quer ouvir a tua oração. Você vai ter uma vida abençoada, vai abençoar a tua família, aqueles que você ora por eles, glórias a Deus, e vai levar ao sucesso pleno na vida sobre se viver aqui na terra. É a oração. A oração, conversar com Deus, é tudo nessa vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro, glórias a Deus, de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim a Santa Palavra do Senhor: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Glórias a Deus. Jesus Cristo diz aqui na sua palavra, em Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
aqueles que não estão servindo a Ele. Glórias a Deus. Você quer conversar com Deus puramente, perfeitamente? Aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando você faz a confissão de pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus vai fazer morar em você. Isso é tudo na tua vida. Ele é o teu orientador, teu abençoador, ele é tudo na tua vida. É o próprio Deus morando em você. Glórias a Deus. Deus vai abençoar a tua vida na terra. Vai abençoar a tua família. Vai salvar a tua família. Vai abençoar você e seus familiares em todas as áreas de vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. E quando você vier sair da terra, ou através do arrebatamento da igreja, que você vai estar salvo, você aceitou Jesus, ou através de uma morte material, como ser humano, vai ter um dia para nascer e um dia para sair da terra, glórias a Deus, você vai sair salvo e vai viver no céu eterno, glorioso, maravilhoso, vendo Deus face a face, o adorando na beleza da sua santidade e desfrutando das maravilhas que é a eternidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que servem a Ele. Glórias a Deus. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.